Pod Rosas, um lugar onde você pode ser quem você quiser. Bem-vindas ao Pod Rosas de Poderosa, um lugar onde você pode ser quem você quiser. E hoje estamos iniciando um episódio muito especial e hoje a nossa convidada é a Gi Rocha. Bem-vinda, Gi Rocha! Gi, conta um pouquinho pra gente sobre você, né? Qual a expectativa que você tem hoje do episódio? O que você quer hoje passar para o público, né? Mostrar tudo aquilo que você viveu durante esses tempos, esses anos. Hoje a gente vai focar muito no tema da maternidade, né? Então, se apresente agora para o público. Meu nome é Gislaine, na verdade meu nome é Gislaine Rocha. Eu sou fisioterapeuta, instrutora de pilates e mãe, né? Eu pretendo, assim, a gente em torno falar mesmo referente à maternidade, nas dificuldades, maternidade sem romantização, né? Que é o que a gente sempre fala sobre. É muito falado sobre maternidade, mas é muito romântico, tudo muito lindo, isso é verdade. Mas a maternidade real é outro assunto, assim, quase ninguém fala. Então, eu acho que é legal colocar os desafios, as coisas bonitas, mas também falar sobre o desafio realmente. Exatamente. Que é ser mãe e professora, fisioterapeuta. Tudo, né? E querendo ou não, tudo impacta, né? Então, quando a gente fala assim de ser mãe, a gente entende que a maternidade ela tem seus obstáculos, seus desafios ali diários. E eu queria que você contasse um pouco pra gente, primeiro, né? A gente conversou aqui nos bastidores, né? Você tem uma filha adolescente. Conta um pouquinho pra gente como que foi essa trajetória sua, assim. Hoje eu estou vivendo, na verdade, dois extremos, né? Tem uma adolescente e tem a Luna que eu acabei de, né? Tá com 3 meses. E a primeira, no caso, a Giovana, está com 15 anos, foi um desafio gigantesco, porque eu tinha 21 anos só, né? Na verdade, eu não tinha noção de nada, né? Mãe de primeira viagem real, e eu era bem nova também. Então, assim, na época que eu tive ela, eu tinha acabado de praticamente 1 ano ali de casamento com o pai dela. E a gente, na verdade, não planejou nada. Foi tudo. A Luna já foi outra conversa, assim, hoje em dia também com outra maturidade. Mas a Giovana, acho que foi o desafio ainda maior, digamos assim. Eu estava com 21 anos e separei, inclusive, do pai dela logo em seguida. Então, assim, foi mais desafio, porque, querendo ou não, ele acabou afastando um pouco dessa questão da criação. Então, de fato, você acaba sendo pai e mãe, mesmo que tenha o pai, a realidade é que acaba sendo pai e mãe. Porque você ficou com a dentro, guarda, né? Isso, eu fiquei com a guarda, né, com a guarda total, e ele vê ali a cada 15 dias e é totalmente diferente, né? Sim. Questão de contato, questão de educação, e foi onde também eu quis estudar, né, que eu não consegui estudar antes devido à questão financeira. Então, depois que eu já estava, né, depois que eu casei, que eu tive um trabalho, então eu queria estudar, meu sonho na época era ser engenheira civil. Sim. E aí eu fui para engenharia, e aí foi onde começou, assim, digamos que, o maior desafio, assim, porque eu tinha que trabalhar, do trabalho eu já ia direto para a faculdade, e aí eu deixava, né, graças a Deus eu tenho minha mãe, então, assim, hoje eu tenho que agradecer muito, porque ela me deu um suporte muito grande. É importante. Me deu um suporte muito grande, eu deixava com ela, né? Então eu saía de manhã para trabalhar, ela estava dormindo, eu ia para a faculdade, chegava, ela estava dormindo. E foram ali 4 anos assim, e eu sentia muita culpa, né? Que eu acho que, né, que a gente sempre fala. Eu acho que o sobrenome de mãe eu acho que é culpa. Porque a gente sente culpa de tudo, né? Então, ali já começou esse grande desafio de estudar, de trabalhar, de cuidar dela, e tendo a culpa de que eu estava fazendo isso, não estava cuidando direito, foi sempre muito complexo. E é o que sempre acontece, né? Quando eu falo assim, porque eu tive a Lana também, e eu tive que, simplesmente, a Lana com 4 meses e pouco, eu tive que deixar ela numa creche e voltar a trabalhar. Né? Porque minha mãe não mora aqui, ela mora longe, então eu tive que fazer tudo isso. E a gente sabe qual que é o peso e quanto isso a gente se cobra e fala. Eu tô sendo, muitas vezes, né, passa até por vocês que estão a mãe em casa. Uma culpa, um sentimento de culpa que eu não tô sendo uma boa mãe, que eu tô abandonando.
E não é a necessidade que faz a gente fazer isso, né? Sim, inclusive, assim, eu tive alguns ataques referente ao pai dela, no sentido disso, sabe? Ah, mas você não tá cuidando, sua mãe quem tá cuidando, então você já tem a culpa. Aí vem, né, essas questões, e isso me fazia muito querer desistir, assim, eu não tô cuidando da minha filha, eu tô estudando, mas eu pensava, mas eu preciso dar algo melhor, eu quero estar em um lugar melhor daqui um tempo, eu preciso dar algo melhor pra ela. Então eu mantive, né? Fui firme ali, estudei, trabalhei, consegui me formar. Na verdade, né, que nem eu falei, fui para engenharia, mas assim, uma turbulência, fui para engenharia, devido a alguns problemas, né, pessoais, eu acabei parando a faculdade, tranquei a faculdade, e quando eu voltei, eu mudei totalmente, direcionei totalmente, e pesquisando sobre, eu sempre gostei muito de atividade física, né, então assim, tem 10 anos que eu faço atividade física, eu sempre gostei muito, mas eu fui procurando sobre, eu não queria algo ainda ali como professora de educação física, mas queria algo para ajudar a recuperar, assim, eu queria algo que trouxesse benefício em relação Autoestima das isso. mulheres, né? E foi onde eu pesquisei bastante e a fisioterapia é algo que foi essencial, assim, na minha vida. E aí foi que, de fato, eu ingressei na fisioterapia e consegui me formar. E é isso. Foi um reviravolta, assim, né? Porque você sai de uma área totalmente diferente da outra, mas o que te motivou? Você falou que em questão de ajudar outras mulheres, em questão de autoestima, mas o que foi o ponto, assim, que você falou assim, não, é por esse motivo que eu vou abandonar esse curso para ir para esse? Na engenharia, eu via muito mais como dinheiro, digamos assim, né? Hoje em dia ela ainda tá aí, né? Decaiu um pouquinho, mas assim, era muito mais rentável, né? A questão do retorno. Na fisioterapia não é. Porém, a questão de gratificação que eu consegui enxergar em relação a você trazer um movimento para alguém, eu me sentia muito bem, assim, sobre isso. Eu sempre gostei disso, sabe? Mas como eu não tinha conhecimento, então foi onde eu falei, não, vou fazer fisioterapia, ajudar você conseguir trazer um movimento de volta para alguém, um simples movimento assim, sabe? A pessoa teve um AVC e ela não tem a movimento mais de mexer a mão, e você conseguir fazer uma coisa tão simples, às vezes, muitas vezes, que a gente não dá valor, é muito gratificante. Então, assim, eu acho que o movimento, eu sempre brinco, né? O movimento salva é real. Então, assim, a fisioterapia, ela por mais. Hoje em dia, inclusive, ela está sendo até melhor Tá vista, né? crescendo, Ela está né? crescendo bastante, mas ainda falta. Acredito que ainda falta um olhar, valorização melhor, porque você não traz só movimento. Eu acredito que você traz realmente, você Uma traz o cura, brilho né? novamente para a pessoa, Uma cura sabe? ali, tipo, pelo menos, se não for uma cura, mas pelo menos ajuda ali, né? No Sim. processo em si. Então foi onde eu entrei na físio, depois fiz a pós em neuro, que era realmente a questão do AVC, que eu sempre gostei muito dessa questão neurológica, dessa um pouco mais complexo, mas era o que me chamou mais a atenção também. E E como depois, que foi assim pra você, desculpa, como que foi pra você falar assim, você tinha um bebê, né, ali cuidando ali, que é a sua filha, a primeira, né? E aí você deixava com a sua mãe pra estudar. Teve algum momento que você falou assim, acho que eu vou desistir porque não tô ai, conseguindo vários acompanhar. vários momentos que exatamente por não perdi, porque graças a Deus assim eu comecei a trabalhar e estudar. Na verdade, ela já estava ali com, digamos que 3 anos mesmo, assim. Sim, Então, mesmo assim, eu ainda sentia aquela culpa de perder alguma coisa, sabe? O crescimento, a evolução, o que é gostoso, né, da gente sim. ter. Mas é isso que aí eu já falava, não vou parar a faculdade. Ai, não tá rolando. Ai, questão financeira. Então Também que entrava muito impacta questão bastante, financeira, né? né? Por estar sozinha, digamos assim, porque tinha ajuda ali da pensão, mas a pensão, Mas hoje em dia, sabemos que se a gente falar de pensão, a pensão é exatamente ali para alimentícia, de fato, pensão exatamente. alimentícia. É o que ajuda ali para manter a alimentação, só isso. Porque de resto, então é muito complicado. Então a questão financeira foi o que mais me fazia, assim, também, né? Além da questão dela, mas a questão financeira impactava bastante. Mas eu fiz, inclusive, pelo FIES, que foi algo que me deu uma oportunidade muito boa, assim. Não tenho vergonha, tem gente que às vezes tem, não sei, algum receio de falar sobre o FIES, eu fiz pelo FIES. Que ajuda muito. É que eu não sei se hoje ainda existe o FIES, Eu né? não sei também se ainda. Mas ajudou, eu também fiz. A primeira faculdade que eu fiz foi pelo FIES também, né?
E ajuda muito, ainda mais nesse processo, questão financeira, né? Que você tá ali começando, você não tem o recurso ali, porque hoje é muito mais fácil você fazer uma faculdade, né? Que você pode fazer online, tem bolsas de estudo as faculdades oferecem, até mesmo questão de concorrência, mas a gente sabe que lá atrás já era mais complicado, né? Então, e essa questão financeira é o que pegava um pouquinho além, mesmo tendo o FIES, né, não pagava de fato a mensalidade ali ainda, mas tem questões de gastos, né? Sim, passagem, alimentação, né? Os custos Então, ali do como da pessoa material. também, né, sozinha, digamos assim, financeiramente para cuidar de um filho, trabalhar, estudar, não é tão simples assim, não. Então, mas aí eu, no pouco ali, economizando, Sim. e graças a Deus eu cheguei onde eu estou agora, como fisioterapeuta, instrutora de pilates. Então, assim, foi uma luta, mas hoje eu agradeço muito por ter lutado lá atrás para chegar onde eu estou. A gente vai colocar as redes sociais da Gia aqui, mas assim, quando eu olho os seus vídeos, eu falo, meu Deus, como que essa mulher consegue fazer tanta coisa, cuidar de um bebê, fazer isso, fazer, porque sempre você tá na correria ali, né? Fazendo ali os exercícios, eu falo assim, eu queria conseguir, mas é complicado, né? Ah, não, é difícil. Tem gente que pergunta assim, você tem muita energia, motivação. De fato, assim, questão de energia, eu sempre fui muito hiperativa. Eu não sou uma pessoa que eu consigo, assim, ficar muito quieta. Sempre fui muito mais, né, aquela ligada no 220, assim. E só que a questão da atividade, como eu falei, né? Eu faço há 10 anos. Então, eu acredito que a atividade física, ela acaba virando como se fosse um hábito. Pra mim é como se escovar os dentes. Então, assim, eu não quero. Eu tô com preguiça, tô cansada, mas eu preciso fazer. Se eu preciso, por exemplo, eu tenho que escovar o dente. A gente tá lá, às vezes até deitou na cama e não escovou os dentes. Mas você vai ficar sem escovar os dentes? Não. Então é algo que vira hábito realmente. Então é algo que eu não consigo hoje em dia não fazer. E questão psicológica me ajuda muito, questão hormonal, então ajuda, né, de fato. Mas agora, né, com a questão da aluna, eu tô tendo algumas dificuldades, mas é que nem eu comprei uma bike, porque eu não ia Legal. conseguir tá indo tanto na academia ou correr na rua, que é algo que eu também faço já há 7 anos, ou jogar um vôlei, que também é algo que eu faço. Aí, se for colocar, Meu Deus, eu falei, olha assim, como essa fazer mulher uma, consegue, gente? fazer uma listinha, mas é aquilo, eu acho que é questão de gosto também, eu gosto bastante, mas é aquilo, tem que priorizar. Eu sempre falo que é aquele clichê. Você não tiver tempo para cuidar da sua saúde, você vai ter que arranjar tempo para cuidar da doença. Então, assim, Isso, é muito mais caro, né? exato, e eu tô lá chegando nos 40, né? Já tá, Parece, mulher. Ai, faça o segredo. já tô chegando nos 40, então eu tenho que lutar, eu que lute. Então, que nem eu falei, comprei a bike pra poder ter. Então eu pedalo ali, ela tá junto até, né? Eu posto uns videozinhos assim, ela tá junto, ela tá me olhando. Então é algo que tá me ajudando muito a manter o que eu gosto. Mas não é questão de assim, não sei nem falar. Motivação, acho que é algo que você. Hábito, acho que é mais o É o hábito. hábito. É o hábito mesmo. Gi, conta um pouquinho pra gente, que você tem uma filha de 15, né? E agora tem a Luna e bebezinha, praticamente recém-nascida, né? Qual foi a diferença da maternidade, de uma maternidade pra Gi há 15 anos atrás e a maternidade agora recente? Porque a gente entende que é diferente, né? Já passou Sim. muitos anos ali. Olha, foi uma loucura, né? Inclusive, que nem eu falei, extremos diferentes, adolescência hoje, 15 anos, e aluna agora com 3 meses. Mas assim, eu tava com 21 anos, né? Por exemplo, com a Giovana eu estava com 21 anos. Eu era muito mais desligada. Então, eu acho que hoje, com 36 e tendo o conhecimento que eu tenho, eu estou mais preparada em questão de conhecimento. Mas psicologicamente, eu acho que o cuidado tá a mais, assim. Eu acho que psicologicamente influenciou mais na questão emocional. Porque eu acho que tem É questão legal de passar isso. maturidade, sabe? Questão de maturidade. Então lá atrás é meio que assim, não que eu não ligava, é diferente. Só que eu era mais desligada, eu era mais menina, 21 anos, Novinha. né? Eu era novinha, tinha preocupação, mas não era assim que nem hoje, sabe? Assim, então minha mãe sempre manteve muito perto, então eu tive bastante apoio da minha mãe. Então questão de maturidade, eu acredito que tem essa diferença, porque hoje eu me sinto mais, né, em questão de conhecimento, porque questão emocional. Então, é esse Eu ponto que eu acho. quero chegar com você, né? Porque eu tenho uma filha, eu não tenho intenção de ter outra, né? Mas vamos supor assim, aí eu fico pensando, porque ela já tem 8 anos, aí eu fico pensando assim, pra ela fazer 10, 12, se de repente acontece, né, sei lá, eu não tenho a intenção de ter mais, mas eu vejo muita diferença, porque, que nem você falou, o primeiro filho ali, você tem
ser mais tranquilo, você tem um apoio, mas no segundo já é uma outra criança, às vezes é diferente, né, ali. Aham. Um exemplo, a Alana era muito chorando de madrugada, não sei como que é a Luna, não sei como que era a sua primeira filha, né. Olha, graças a Deus eu falo, elas não puxaram a mim, que eu sou muito, né, nessa questão de, que nem eu falei, meio hiperativa. A Giovana, ela é super tranquila. E a Luna, todo mundo ficava falando, ó, segundo filho, vem daquele jeito. Não, vamos ver agora, depois que ela crescer. Mas, por enquanto, graças a Deus, ela é tranquila. Ela não é uma criança chorona, não teve cólica, graças a Deus. Mas, assim, a questão da diferença, voltando a falar da diferença, eu acredito que essa questão do conhecimento, eu acho que impacta bastante. Porque, assim, antes algo que eu ficava lá atrás, por exemplo, com a Giovana, uma preocupação maior que eu tinha com ela, hoje você não tem mais, eu acho que também tem mais acesso, né? Sim. Questão, tendo conhecimento, maturidade, mas tem mais acesso também hoje em dia. Aí na época que eu tive ela, não tinha esse acesso à internet, essa coisa toda. Eu não sei se é mais fácil, na verdade eu não sei se é pior, porque a internet às vezes assusta também. Ver cada coisa, né. A internet dá uma assustada, mas a questão da diferença entra mais nessa questão de maturidade. Então, como eu tive, por exemplo, coisas que eu passei com ela, questão de desenvolvimento, birra até mesmo, né? Hoje, como fisioterapeuta, inclusive, que eu atendo crianças neurotípicas, eu acho que isso tem me dado, inclusive, paciência, mesmo que às vezes a gente tem paciência com os outros e com o da gente a gente não tem. Porque a mãe neurotípica, né, é pouco falado também. O autismo, inclusive, é pouco estudado. Acho, acredito que deveria se aprofundar um pouco mais. Porque muitas pessoas têm o autismo e não sabem, né? Sim. Porque não era muito divulgado antigamente. Hoje, que você falou, hoje tem mais estudos, hoje é mais divulgado. Mas até isso acontecer, a pessoa já passou toda a fase, ela não se desenvolveu ali, né? Porque não sabia. E um ponto importante da questão do autismo, eu vejo muito, a pessoa falar assim, hoje tudo é autismo. Gente, não é questão de hoje tudo é autismo. A questão é assim, todo mundo tem características autistas. Características autistas. O que vai de fato colocar a pessoa é autista é exatamente qual que é o nível que aquilo atrapalha no desenvolvimento dela, atrapalha na vida social. Sim. Então, assim, essa questão, por exemplo, um toque, todo mundo, né, tem um toque ali, tem maniazinhas, tem questões, aí todo mundo fala, não, é que todo mundo agora é autista. Não, a gente tem característica autista, você vai ter característica Sim. autista. O que está dentro do transtorno, quando a pessoa está dentro do transtorno do espectro autista, é quando isso de fato atrapalha ela a ter um desenvolvimento social e também neural, né, digamos Sim. assim. Eu ouço muito sobre isso, então às vezes até dou uma estressada, que eu sou... É porque às vezes eu falo no geral que a gente às vezes tem um costume de falar de coisas que a gente não conhece de fato, sabe? Eu ouvi fulano falar, mas vamos procurar, sabe, saber bonitinho para não falar besteira, né? Exatamente. Eu já escutei muito isso, então assim, todos nós temos características autistas e o que vai de fato diferenciar e entrar dentro dos transtornos é exatamente o quão aquilo te atrapalha na rotina, quão aquilo né? E isso tem que ser avaliado por profissionais, né? Conta um pouquinho agora, a gente falou, né, dessa parte que foi muito legal, né, questão do autismo, que nem você falou, é pouco falado, eu acredito que precisaria falar mais sobre isso, né, quantas mães não estão em casa e passa por isso, ou às vezes por falta de conhecimento não sabe, tem uma criança ali, um adolescente que tem autismo não sabe, né, ali, e tem aqueles casos também eu já vi, tá, da mãe não aceitar, né, que acontece muito, não acontece? Acontece bastante. Tem uma clínica que eu trabalhava só com crianças autistas e neurotípicas, né? Síndrome de Down e o TEA. Então, assim, na verdade, a maior dificuldade que a gente tem, inclusive com o desenvolvimento da criança atípica, que a gente fala, né? Sim. Exatamente são os pais. Porque assim, a gente tem muito problema com essa questão. Muitas vezes a criança, a gente consegue, né? Dentro da área, a gente consegue ali desenvolver bem. Quando ela vai para casa, traz assim, na outra semana, traz toda aquela, digamos que aquela bagagem ali da familiar. E aí a gente sempre tinha, inclusive, precisava ter palestras com os pais para poder orientar. E era o que mais dava trabalho.
A gente sempre teve mais trabalho com os pais. E muitos não têm aceitação porque muitos acham que entra lá para questão, vou falar assim bem grosso modo, de retardo mental, acha que fala criança especial, aquelas pessoas mais antigas, sabe? Uma criança especial. E não tem nada a ver. Na verdade, a questão do autismo é a dificuldade que a criança tem de entendimento, o desenvolvimento dela é de forma diferente. Ela vai entender tanto a criança até com, inclusive, que digamos que é o autismo severo, que eu vou falar que é o nível de suporte 3, é questão de como que eu consigo passar para aquela criança, mas ela vai entender você de alguma forma. Então, seja desenhando, seja, sabe, ela vai entender de alguma forma, e aí tem que saber qual que é o direcionamento que você vai ter com ela. Então, muitas vezes é mais que pega essa questão, meu filho é autista, acabou. Sabe? E não é assim que funciona. Se você entrar dentro do assunto, você vai ver que é a forma de entendimento deles que muda. Isso é uma frase aqui, ó, encurtada, direta, sabe? Ser mais direto, não ter muito rodeio. Então é muito mais a falta de informação para essa questão de aceitação. Acho que por isso que eu falo, se tiver, tem que ter mais. Eu buscava sempre fazer palestras, sabe? É que as pessoas pensam muito assim na criança, claro, tem que pensar na criança, mas esquece que tem os pais ali por trás, né? Tem essa dificuldade também. Então tem que ver os dois lados. Eu acredito que ter um momento família ali, que você falou, a família reunida ali, é um processo de passar com o psicólogo também é muito importante, né? Sim, então a questão dos pais influencia bastante. Eu tinha muito, por exemplo, a questão da agressividade dentro do autismo. Ela não é questão de, meu filho é autista, o povo não entende. Ali é questão de que foi deixado sim. Tá? Não tô julgando, criança é única ali, tem que ser avaliado, mas assim, geralmente a questão da agressividade, se fosse lá atrás, lá no começo, porque eu tinha pacientes assim, né? Clientes que as crianças eram assim, questão de agressividade e que a gente conseguiu contornar. Sabe, a gente conseguiu com o desenvolvimento dentro do ABA, a gente com questão de comportamento, a gente consegue trabalhar, mas por falta muitas vezes de paciência, e também a gente entende que é difícil ter um filho neurotípico, que é mais fácil deixar no celular, sabe? Que é outra questão aí, né? Uma pauta aí, principalmente dentro da criança neurotípica, é muito complicado, que é o que atrapalhava as nossas sessões também. Então é muito mais fácil deixar a criança lá no celular, porém, tudo isso acaba gerando ansiedade e piorando todo o quadro. Entende? Então, assim, para eles, agressão, meu filho é agressivo, é por causa do autismo. Não é por causa do autismo, é questão de educação, sabe? Então, é muito complexo, é algo que você tem que ficar ali na cabeça dos pais, falando, orientando. Muitas vezes não quer entender também, então é muito complicado. O que seria, assim, porque você está falando do ambiente familiar, mas e quando a gente fala do ambiente escolar? O ambiente escolar também complexo, porque assim, eu acredito que falta apoio. Então, assim, a gente tem a questão familiar, e aí muitas vezes a família deixa um pouquinho, né? Acho que até as crianças típicas mesmo, os pais deixam um pouquinho para informação e educação na escola. Sendo que na escola não tem suporte, preparo, gente, não vamos falar, não tem suporte, não tem preparo. É muito complicado. Aí entraria, né, numa questão até governamental, um negócio, porque não tem suporte, não tem nada. A questão dos pais não ter esse suporte, ele joga a responsabilidade para as escolas também, né? Igual eu falo assim, quando a gente é criança, fala assim, não vejo a hora de voltar às aulas, né? Um exemplo assim, por quê? Joga uma responsabilidade também que a pessoa não tem, porque você tá ali o dia a dia com seu filho, você já conhece ali, né, o jeito, mas na escola é um monte de aluno, e aí não tem, na minha opinião, acho que deveria ter esse suporte, né? Nas escolas, ter mais psicólogos. Eu não sei se hoje, pelo menos na minha época, não existia essa parte de psicólogo. Não sei se hoje existe, né? Tem os monitores. Hoje ainda tem, não na escola estadual. Escola estadual não tem nada, o que eu acho errado. Sim. Tem alguns apoios, suportes, eu não vejo. Então, aí é outra questão. Mas assim, não tem. Que hoje em dia, na verdade, escola estadual, principalmente, é assim, só não passa de ano por questões de falta. Sabe, tem uma porcentagem de falta, aí a criança é repetente, senão não. Sim. A questão da educação, de fato, de aprender, não, então... Muitas vezes vai ter que ser em casa mesmo, né? Então, essa questão é muito complicada. E na escola municipal, tem os monitores, que eu sei, que eu tenho uma amiga, inclusive, que ela tem um filhinho que é neurotípico, e ela fala pra mim, ela sempre tem que estar indo na Secretaria de Educação. Então, ainda tá muito, assim, precisaria de mais suporte, assim...
Isso que a gente está falando de um mundo que está na tecnologia, informação, e ainda falta muito ainda. Nossa, falta muito e acredito que isso atrapalha, inclusive, nessa questão do desenvolvimento, porque a escola, onde deveria, não a questão de educação, mas dentro da questão de conhecimento, e se a criança não consegue ter esse acesso, aí complica. Mulher do céu, que história, hein? Já foi lá pro autismo falando. Mulher. Não, esse é as mães, né? A gente falando de A maternidade, realidade, né? realidade das mães, né? Que muitas pessoas só querem mostrar o lado bom. Ai, que é a mãe perfeita, que vai lá e cuida, a mãe perfeita, só que muitas vezes não é. A gente tem as nossas dificuldades ali do dia a dia. E quantas mães que estão em casa hoje já passa por isso, ou se não passa, conhece uma mãe que passa por isso e tem que vencer todos os dias os leões, né? Que nem diz o ditado, né? Exato. Passando tudo isso, hoje como que tá a parte profissional sua, né? A aluna está com 3 meses, você já retomou para a área profissional ou ainda você deu um tempo assim? Ó, entrei de licença no 8º mês de gravidez, mais ou menos, e ainda não retornei. Estou retomando agora, eu, na verdade, administrando de longe, né? Administro ali de longe, tenho um consultório, tenho um estúdio de pilates e também dou aulas em algumas academias. Então, ainda não consegui voltar, estou me organizando para isso, mas fico administrando ali de longe, que a questão ainda que está me pegando mais é mais o apego. Por isso que eu falei da questão da Gente, idade. ela é muito fofinha, ela só dá risada. Até agora eu não vi ela chorando. Não, ela é tranquila, ela é tranquilinha. Mas assim, gente, desde a gestação, parto, foi tudo uma loucura. Eu vendo os vídeos Diferente. seus assim, você dançava, né? Fazer exercício ali. Ter essa rotina, você não parou a rotina dos exercícios nem na gestação, né? Não, Você não. continuou ali. Inclusive, gente, essa questão de, ai, porque eu estou grávida e vou ficar de repouso. Não existe. Isso aí, eu não sei de quando, isso aí já passou faz muito tempo. Na verdade, é recomendado, é até melhor que a mulher se movimente. Ah, mas eu nunca fiz, porque tem aquelas pessoas que falam, mas eu nunca fiz nem antes da gravidez, eu posso começar a fazer? Normal. É uma gravidez, é aquilo mesmo. Ah, a gravidez não é doença. Sim, a gente tem as questões lá que parece uma doença quando a gente tá grávida, sim, não vou mentir. Que você fica, sabe, você não quer comer, você fica, questão de enjoo, muitas questões ali. Mas a atividade física em si, inclusive, melhora muito a questão de autoestima, muito a regulação de hormônios. Então, assim, e ajuda muito, muito na questão também de levar mais suporte ali, oxigênio para a placenta. Então, na verdade, é só benefício. Então, Porque é uma grande dúvida das pessoas, né? Das mulheres. Eu tô grávida aqui, vou dar um exemplo. Antes de eu ter a Lana, eu tive um aborto espontâneo ali. Então, quando a Lana é um bebê arco-íris, então quando eu engravidei dela, eu tinha muito medo. Eu falava, não posso pegar não posso pegar peso, não posso fazer exercício. Eu tinha muito, talvez, questão do medo em si. Mas tem muitas mulheres que estão em casa hoje que têm esse medo, né? Esse receio, vamos se dizer, né? sim, então assim, a gente até ali os 3 meses, né? Sim. Que é o que mais ali que o corpo tá se adaptando, tá? Para manter ali o feto, digamos assim. Então tem que ter um pouco de cuidado. Então, assim, tem questão, eu diminui totalmente. Então, assim, eu treinava numa intensidade, quando eu descobri que eu tava gestante, foi outra coisa. Aí eu mudei a estratégia de treino, né? Aí tem o meu marido, que é personal. Sim. Então, desculpa, me ajudou com essa questão. Então, assim, mudou a estratégia. Mas eu não parei de treinar em momento algum. Desde o primeiro mês, segundo, corri, Eu inclusive. lembro que você fez um vídeo lá, você fazendo, né? Não sei o quê. Que você fez dançando, que você falou assim, bem neném, né? Eu falei, daqui a pouco ela vai estar lá parindo lá e vai estar dançando também. Dançar pior que é algo que eu gosto muito. Eu sou muito assim ligadona, né? Então, assim, dançar é algo que eu gosto muito. Então, eu não parei nada, assim. Eu diminuí a questão da musculação, diminuí a intensidade, mas mantive, inclusive, eu acho que até o 8º mês, se eu não me engano, até dezembro, eu tava fazendo agachamento, assim. Diminuir peso, toda a questão de carga. Mas Exercício continua. correr, eu parei ali no 8º também, porque mais questões que estavam me incomodando bastante a pelve. Então, foi mais questões minhas. Mas se a pessoa não sentir dor ali correndo, porque tem gente que corre, né? E não sente nada. Então, pode continuar normal. A questão é o que você sente ali na hora do treino. Até se um treino tá muito... diminui a intensidade, sentiu um incômodo, né? Ou para ou troca de exercício. Mas assim, e nunca parar. Na questão de parar de atividade, porque engravidou... Não dá, né? Porque aí você tem uma rotina ali, aí você para. Porque querendo ou não, faz um ano que você fica grávida ali, né? Aí você fica É verdade. né?
Sim, fazer exercício. Então, assim, você que tá em casa, mulher, faz exercício na gestação toda, não para, não desiste, porque a Gi é o exemplo aqui. Inclusive, Viveu os vídeos dela. inclusive teve gente que fala assim, ai, porque ela voltou muito rápido, é genética. Poxa, gente, eu fiquei 9 meses treinando. Treinando, né? Que ajuda, Você fica né? 9 meses treinando praticamente a gestação inteira para depois. E isso ajuda, inclusive, na recuperação pós-parto. Ajuda o útero a voltar para o lugar. Então, assim, tudo é benefício. Sim. Aí a pessoa fala, ah, é genética, por isso que ela é magrinha. Não, eu sou uma falsa magra, pra falar a verdade. Viu? Que, inclusive. Ai, sabe, o pessoal fala assim, ai, a Jéssica, eu falo assim, ai, eu tenho que perder. Eu vou brincando, tem que perder o meu bucho. Eu penso, que bucho que você tem, Jéssica? Eu falo, gente, você não sabe, é porque eu sou alta, então distribui. Mas eu, olhando, se eu for fazer a medição da minha altura e do meu peso, eu tô ali acima. E para as pessoas olham, não, você tá perfeita, mas não é, a gente sabe, né? Exatamente. Então, e muitas vezes fala assim, não, mas realmente, assim, questão de abdômen, essas coisas de barriga, voltou rápido, assim, Sim. graças a Deus. Mas porque é genética? Não, gente, não é genética. Da minha filha não voltou, da minha primeira filha eu não treinava, né? Na gestação nem nada. E não foi tão simples assim. Eu sempre fui magrinha, assim, mas aquela que nem eu falei, sou uma falsa magra. Então, assim, eu sou magra, mas tipo, eu tenho um braço meio gordinho. Tem as minhas gordurinhas. Por mais que eu vou falar, não, você é uma... Não, gente, sempre tem um... Tem, porque, querendo ou não, assim, é que nem você falou, é uma falsa magra. Eu sou uma falsa magra, com certeza. Eu sou alta, mas... E aí, como tem aí, o povo fica, ai, negócio é genética, é genética. Não, foi meu esforço também, 9 meses. O pessoal só olha assim, mas não vê o 9 meses treinando, realmente o benefício foi esse, graças a Deus. Ainda tô na luta ainda. Não, mulher, mas você tá bem, tá bem. E aí, então você não voltou ainda oficialmente a trabalhar, assim, né? Não, ainda não. Estou me organizando, volto agora em maio, inclusive, que é o que tá mais me dificultando é o apego com a dona bonita. Você acredita mais a questão do apego? Eu ficava falando assim, não, meninas, com 2 meses eu volto a dar aula. Eu falava para minhas alunas. Aí uma delas, inclusive, falou isso. 2 meses? E eu falei, gente, 2 meses eu tenho que voltar a trabalhar, porque eu preciso trabalhar. Consegue. Aí você olha aquele olhinho te olhando. Deu 3 meses e eu tô aqui, eu não queria trabalhar mais, não. O jeito é, como é que fala? Contratar funcionários, né, Gi? Então, aí a gente tem que usar as outras estratégias, né? Tem uma pessoa que está conseguindo atender para mim, mas agora em maio eu já vou retomar. Assim, não vou retomar por enquanto na fisioterapia, que é algo que pega um pouco mais de tempo, porque ao contrário da minha filha de 15 anos, é algo que hoje eu acho que eu tenho muito isso na minha cabeça. Eu não quero que outra... Digamos assim, minha mãe me ajudou muito, não tenho o que falar, sabe? Mas eu quero eu cuidar, eu criar, digamos assim, né? Então eu tenho muito isso, e isso pega forte, assim, eu falo, não, eu não vou diminuir tudo, vou ter um horário mais flexível, que hoje, graças a Deus, também me possibilita isso, que lá atrás me foi um grande esforço, hoje isso me possibilita, eu tenho mais flexibilidade de horários, então, assim, vou trabalhar um pouco menos para ter, realmente, acompanhar e criar minha filha de fato. É que eu acredito que quando você teve a primeira filha, você era CLT. Sim. Né? E aí, hoje, com um negócio próprio, você consegue administrar mais ali o seu tempo ali no dia a dia, né? Então, o que lá atrás, nessa questão desse desafio, graças a Deus, é algo que hoje, devido ao meu esforço lá atrás... Então tem que se esforçar, tá vendo? Gente, não adianta você falar assim, a gente não nasceu herdeira, né? Então tem que correr atrás. Não, foi luta, mas hoje eu consigo ter mais essa flexibilidade. Então, de fato, eu quero mesmo acompanhar o crescimento mais da Luna e estar perto. Hoje, inclusive, com a Giovana, eu tenho mais isso, graças a Deus, graças a esse desafio, essas lutas lá atrás. Hoje, até com a Giovana, eu tenho mais de pertinho, assim. Não que eu não tive, né, a questão, né? Enfatizando, a questão é que foi um pouco mais longe. Né? Aquela culpa, inclusive, lá atrás, de deixar com a minha mãe para ela... Que eu precisava, não tenho o que fazer, não tinha o que fazer. Que é a realidade de muitas mulheres, né? Então, como eu falei, eu tinha ali... também não tinha muito... Minha mãe estava longe, então eu falei... Ou eu trabalho para ajudar no recurso financeiro para cuidar dela, ou se não, vai faltar coisa para ela. E aí? Aí vai ser o peso de faltar alguma coisa ou o peso de não cuidar? Exato, é muito complexo. Né? É por isso que eu falei da culpa. Ai, mãe, é complicado, mas assim, e é isso. E é muito complicado essa questão de culpa, de maternidade. O que o povo romantiza muito, que é lindo, gente, de fato, que nem agora com a aluna eu falo, olho para ela assim, mesmo lá as noites mal dormidas...
É realmente gratificante, é intenso, mas sim, a gente tem a questão da realidade, de fato, que a maternidade não é só flores, tem as suas lutas, né? Nossa, tem Mas. vontade de correr, né? De chorar. Toma, Ah, Sofia! Luciano, ai, não Ops, é sei. minha! Não tem, né? Porque assim, né, eu brinco assim, com sobrinhos. Geralmente eu tinha muita pena com meus sobrinhos, então eu pegava, chorou, ai, então que bonitinho, devolve. Só que quando é seu, você vai ter que chorar. Eu falo, você vai Exato. ter que chorar muitas vezes com culpa no banheiro, falar, ai, eu não tô conseguindo, o que que tá acontecendo? É, Né? então, exatamente. Então, assim, inclusive na internet, hoje, sobre a maternidade que a gente estava falando, né? Na internet é tudo, mostra muito mais. Agora até que tá melhorando, vai, tá Sim. mostrando a realidade, mas vamos falar da realidade. A questão da maternidade em si, de fato. É muito mais aquilo do que o pessoal fala, né? Tipo, é muito, digamos assim, uma coisa interessante. Não sei se você já ouviu falar do pensamentos intrusivos. Uhum. Menina, de verdade, é algo louco. Eu não sei se vocês conhecem, mas assim, pensamentos intrusivos a gente tem. São pensamentos intrusivos, mesmo pensamentos que todo mundo tem aí, mas na maternidade, você vai ali em questão da criança. Tipo assim, por exemplo, está descendo a escada, você imagina você caindo a escada, ou você derrubando a sua criança. É um negócio louco, gente, sério. Por exemplo, tá passando com a criança perto da porta, na sua cabeça você vai bater a cabeça da criança na Você tá É perto, mil sentimentos. você tá Assim, perto da né? janela, você tem um negócio que parece que você é como se você fosse jogar a criança da janela. Gente, mas não é isso, tá? Não, não é que a gente vai fazer. Mas é um negócio louco que se a gente não tem esse conhecimento Muito. disso, a gente acha que a gente tá ficando doido. Sim. É sério. E, E você? e aí mistura os hormônios, né? Ali que você já tá fora da pele. Aí entra também a parte que tem muita gente que tem como é que fala, depressão pós-parto. Isso, exato, porque você começa que nem quando lá, somente no primeiro mês isso é muito intenso. Até eu falava pro Anderson, eu falei, gente, é uns negócios loucos assim, nossa, eu tô preocupada comigo, mas não é que eu quero fazer isso com a minha filha. E agora, você acredita que a explicação para Sim. isso são dos hormônios e são na questão neural. Olha só de onde vem. Então, por exemplo, o cérebro da mãe, né, no pós-parto, ela fica hipervigilante. Sim. Então, tudo isso, na verdade, são coisas que o seu cérebro faz para você proteger aquela criança. Exatamente, Mas, porque- poxa, não poderia trazer de forma um pouco Mais leve, né? mais leve, Porque mas pensa assim, não. ó, você tá com a criança dentro da sua barriga, ela tá protegida. Quando ela sai, é como se estivesse tirando algo do seu corpo, seu ali. Então você sempre vai ter aquela parte de como é que fala? O seu emocional ali, o seu hormonal, ele vai ficar descontrolado. Ele vai falar, eu faço isso, eu faço aquilo, faço aquilo. Aí eu sempre falo assim, eu falava quando vem a Lana, eu tinha muito medo de pegar recém-nascido. Não sei se você já chegou a passar por isso. E aí eu falava assim, meu Deus, eu tava no hospital, eu falava, mas e quando eu for embora? Vai ser eu e ela. Porque geralmente, né, eu acho que isso tem que ser mudado. Os pais ficam só 5 dias ali de licença, que eu acho que é um absurdo. Acho que parece que, não sei se já mudou, mas parece que tinha alguma coisa aí que tava Tomara, para porque, mudar. meu, 5 dias. Aí você fica assim, não, beleza, 5 dias tem alguém ali me ajudando. E quando o cara volta, e aí é você e a criança, aí eu falo assim, meu, vai chegar uma hora que eu vou ter que dar banho nela. Porque na maternidade eles fazem tudo. Pelo menos na maternidade que eu fiquei, eles trocaram fralda, eu só dava o peito ali. E aí eu falei, meu Deus, eu vou ter que dar o banho. Aí eu falei, gente, e agora? O que, que eu faço com essa criança? Aí ela chorava, eu chorava junto. Aí passa aquela parte que você quer tomar banho e você não consegue, porque a criança só chora. Aí eu lembro que eu pegava ela assim, colocava o bebê com conforto, ia pro banheiro, tomava banho, ela começava a chorar. Ai, não consigo tomar banho, não consigo. Aí às vezes eu ligava pra minha cunhada e falava assim, fica um pouquinho com ela só pra me lavar meu cabelo, eu prometo que é só pra eu lavar meu cabelo. E eu chorava, falava assim, será que eu tô tendo depressão pós-parto? Porque você pensa, né? Você fala, não é normal você ficar chorando o tempo inteiro, você sentir medo. Eu tinha medo de pegar, que nem você falou, eu tinha medo de pegar ele e derrubar. Inclusive, quando ela tinha 2 meses, fui pegar ela e o bebê é molinho. E aí ela foi e bateu a cabeça no bebê conforto, sabe, naquele arco? Aí eu já fiquei em choque, meu Deus. Aí já chora junto. Eu já chorei, eu falei, meu Deus, aí será que vai acontecer alguma coisa? Liguei pra minha mãe desesperada, Jéssica, acontece. De repente você pode estar com ela pode virar, cair, bater, não sei o que, tá tudo bem. Passou, deu alguma coisa, tá chorando, machucou? Não, então calma.
E a minha mãe me controlava muito, falava assim, eu não sei o que eu vou fazer com essa criança, gente. E muitas mães passam por isso, né? Exato, e aí o que nem eu falo, né? Tudo isso porque é exatamente para proteção da criança. Sim. Poxa, mas meu cérebro não podia me trazer isso de forma mais leve, né? Mais tranquila? Sim. Não, ele tem que jogar várias informações na minha cabeça que alguém vai fazer alguma coisa com a criança, ou que eu mesmo vou, né? Que a mãe mesmo vai fazer. O medo muitas vezes vem da gente mesmo. Não é que a gente está intencionado a fazer algo com a criança, mas o medo faz a gente, qualquer coisa, a gente achar que tá errado, né? Sim. E a explicação que quando eu fui ler, né, sobre o assunto, que eu sempre eu sou assim, algo que tá, nossa, como assim, né? Eu sempre vou ler sobre o assunto. Sim. E aí eu fui procurar saber, e eu falei, gente, isso é tudo questão, a neurociência explica isso, sabe? Essa questão de você fazer isso é exatamente para você manter aquele ser humaninho vivo. É por isso que vem na sua cabeça que algo pode acontecer e você já ficar mais alerta. Só que isso realmente vem de forma bagunçada no cérebro, ele não vem organizadinho. Exato, e aí já acha que tá, nossa, eu tô querendo machucar meu filho, nossa, mas é muito complicado essa parte. Essa parte eu acho que foi uma das piores, assim, que eu acho que é pouco falado, inclusive, que eu sempre falo, ninguém fala, porque muitas vezes, eu acho que a mãe, ela tem um pouco de vergonha, sabe? Assim, falar assim, de fala, julgamento, né? Alguém vai me julgar se eu falar isso, alguém vai me julgar. Exato, e eu acho que a galera não fala exatamente por causa disso. Então, assim, o que as pessoas vão falar que se achar que eu tô pensando, e não é que você vai fazer, que nem eu falei, não é que você vai jogar o seu filho da janela, não é isso. mas é exatamente para o seu cérebro ativar ali e falar, você precisa proteger ficar longe esse daqui. serzinho, exato. Mas podia vir de forma mais tranquila. Por favor. Então, assim, por isso que eu falo, eu gosto do podcast aqui, que a gente fala realmente a verdade, o que é real. Porque não adianta você ficar falando. Eu tenho certeza que você que tá em casa vai falando, nossa, eu já pensei isso, já aconteceu isso comigo. Sim. Porque, gente, isso é real. Isso é a maternidade, isso é ser mulher, isso é hormônios, isso é seu dia a dia, né? Exatamente. E cheguei a ser engraçado porque quando eu vi acho que eu vi, ó, pra você ter uma ideia, porque às vezes a gente vai ver no Instagram e ele começa o algoritmo, né, começa a te mandar coisas. Pra você ter uma ideia desse assunto, eu vi um vídeo falando sobre isso, que foi até um meme engraçadinho que eu vi sobre, mas é de fato aquilo. Eu falei, nossa, e tá acontecendo tudo isso. Então você vê, né? Imagine quantas mães não passam por isso. E acha que tá ficando doida e acha que tá com depressão, e não é, entendeu? Inclusive a depressão é algo que essa falta de questão de apoio, né? Entra muito outras questões da questão psicológica, né? Estética, eu já vi pessoas que teve depressão pós-parto por causa da estética dela. Falar, não, eu não aceito essa criança, né? Porque aí a questão de. Claro que tem um estudo, né? Eu não sou psicóloga, não sou, né? Não sou da área, mas assim, relatos que já passei com amigas minhas, de falar, não, eu não consigo ficar muito com essa criança porque o meu corpo ficou horrível. Acontece. Então, né? a outra questão dessa questão de rejeição, digamos assim, não é rejeição, mas que também é pouco falado, eu acho que poderia também ser falado mais e para alertar e falar com as outras mães é que eu acho que nem sempre, aquele negócio, quando, por exemplo, eu descobri que estou grávida, eu começo a amar meu filho desde já? Ah, gente, não. Não sei, ou eu vou falar assim, não. Mas tem mães que sentem, inclusive tenho pessoas que eu conheço, assim, colegas que falam, tipo assim, mas eu não sinto nada, é normal, gente, só que ninguém fala, entendeu? Sim. Então, assim, você não vai ficar grávida, tem pessoas que sim, tem pessoas que são muito, não sei. Que desejou ali. E aí vai ficar grávida e vai vendo ali ao longo da gestação, já ama, é diferente, gente, tem gente que vai ter essa conexão com a criança depois que a criança nasce. Exatamente. Ou, inclusive, eu já vi casos de gente que tem a conexão, esse vínculo com o filho, o amor de fato, depois de meses com a criança. Aí eu também não vou julgar, mas assim, entendeu? O meu caso, eu comecei a ter mais vínculo com a questão de amor com a Luna, foi depois que ela nasceu. Porque não foi na minha barriga. Então, e aí o pessoal fala, não, romantiza, né? Fala, não, eu descobri hoje, já tô, nossa, soltando fogo. E muitas vezes não, que a primeira gestação que eu tive, que eu perdi, né? Tive um aborto espontâneo. Na hora que eu descobri, porque eu tava tomando remédio, eu falei assim, inclusive eu nem podia e tava tomando, e eu nem sabia, porque o próprio corpo rejeita, né? Então, como eu sou sangue O, então tem essa questão de genética. Se eu tiver um filho que ele não for o mesmo tipo sanguíneo que o meu corpo ele expulsa. E aí eu engravidei, fiquei com muito medo. Eu falei assim, gente, não, eu sou muito nova, eu tenho 23 anos. É o O negativo, né? É o O negativo. Não, O negativo. E aí eu tinha muito medo. Eu falava assim, meu Deus, e se eu como que vai ser?
E eu fiquei assustada, eu falei, eu não queria agora. Tipo, tinha 2 anos que eu tinha casado, eu falei, não era o momento, mas veio, aí você aceita, né? Que aí vem aquela parte assim, eu aceito. E aí quando eu perdi, que aí eu falei, nossa, agora eu quero. Aí a Lana, assim, foi desejada, né? E aí vem aquele negócio de culpa, nossa, mas será que não é porque eu não amo meu filho? Não é, porque é questão do seu corpo, às vezes você não, é adaptação, né, que fala, né? O vínculo ali, muitas vezes não E a é. Lana, eu acho que eu passei a minha gravidez inteira tanto medo de perder ela, que eu não consegui ter esse vínculo na gestação. Então, Entendeu? Eu fui ter o exatamente, eu acho vínculo que depois que ela nasceu. E ainda eu falo que foi depois de meses, assim, tipo, uns 3 meses. Eu tinha aquele. Porque eu tinha muito medo, né? Como eu falei, eu tinha medo da parte do recém-nascido ali. Mas eu fui ter um vínculo com ela uns 3 meses. Aí eu falei, não, agora sim, eu tô segura, tô me sentindo segura de cuidar da minha filha. Hoje eu teria outro filho fácil, tranquilo, porque eu já passei por esse medo. Mas assim, depois dos 3 meses que eu comecei a ter aquele vínculo e falar, não, agora sim, eu entendo que, então que ela assim, é minha filha. E, se, né? né, se você descobriu que tá grávida e ai, não sinto nada assim ainda, né? Cadê aquele amor que as pessoas falam? Cadê aquela romantização e coisas bonitas? Tá normal, tá tudo bem. Ah, eu ganhei meu bebê, né? Tipo, tô quase ganhando meu bebê, ainda não senti o vínculo. Tá tudo bem também. Ah, eu acabei de ter meu bebê, ainda não, acabei de ter, inclusive, tem muitas mulheres que acabam de ter, não sente nada. Eu senti na hora, assim, foi algo muito. Eu senti na hora. Foi, na hora que ela nasceu, colocou ali em cima de mim, meu, sei lá, não sei nem explicar, não dá pra falar. Eu senti assim, mas tem pessoas que não sentem, e tá tudo bem. As pessoas têm que entender que a maternidade, inclusive, nunca vai ser. Não é uma receita de bolo, sabe? Não, Não cada vai ser igual foi pra você, vai ser pra mim. Então, é isso, gente, E tá tem tudo tudo bem. ali um processo da gestação. Eu falo que eu enjoei do primeiro dia que eu descobri até ganhar ela. Então, assim, foi uma gravidez que eu enjoei todo o tempo. Quando eu tive ela, eu tive um medo do cuidado ali. Eu acredito que assim, eu tive um vínculo com ela, porque ver aquele bebezinho ali, né, dependendo de você, eu tive um vínculo. Eu só tinha o medo. O medo, às vezes, impediu de eu ter mais vínculo com ela. E aí eu vejo, mas eu também já tive casos, como você falou, tipo, de amigas que teve, ela falou assim, Jéssica, eu não consigo sentir. Exato. E aí, às vezes, o leite seca, né? Tipo, por não sentir. Porque, querendo ou não, o leite, ele vem, Ele tem tem a ver com a emoção, né? sim. E aí, A mãe precisa estar calma, porque tem a questão da prolactina e da ocitocina, para não falar errado, eu já não né? sei muito dessa parte. Então, são questão de hormônios. E isso tudo, questão psicológica, influencia e Sim. bagunça todos os hormônios. E aonde pode acontecer de o leite não descer. Então, assim, influencia sim. Sim, e aí já não tem, porque eu falo que eu amamentei a Lana até os 6 meses, porque ela não queria. Eu fiquei muito triste com isso, porque eu queria amamentar ela até 1 ano. Só que ela já estava começando a rejeitar. Acho que porque eu Aham. ofereci a fórmula, né? Quando ela fez 5 meses, ela começou a rejeitar. Mas era um vínculo que eu tinha com ela. Então, assim, ela estava na creche, mas naquele momento que ela estava ali comigo, eu amamentando ela, era o vínculo que eu tinha Ai, com é ela. muito Ai, bom, nem vou né? falar isso pra vocês. É. E, nossa, eu ia falar um negócio, acabei esquecendo aqui da questão que você falou de. Ah, outro ponto, né? A gente, até outra questão dessa de maternidade, por exemplo, de romantização. Outra coisa, a gente tem que, por exemplo, eu tenho que amamentar a Luna. Então eu tenho que estar bem, porque senão eu tenho que estar bem no sentido de que eu tenho que estar bem psicologicamente para poder a ocitocina, né? A questão de ocitocina e a prolactina pro leite descer. Agora vamos lá, olha a pressão que está sobre Sim. mim. E se eu não estiver bem? Tipo, acontece, eu tenho problemas da minha, né, pessoais, relacionamento, profissionais. Então, aí, sabe, a pressão que existe na mulher, que ela precisa amamentar o filho, e nem sempre ela tá bem, e isso pode interferir na amamentação. Olha que coisa, E eu tem sou mulher que não obrigada. vai conseguir amamentar o filho também, que E é acontece. isso, e E tá aí tudo vai bem dar a também. fórmula e vai se sentir mal. Gente, tá tudo bem, é questão hormonal, não é sobre você, né? É muito mais sobre os seus Sobre hormônios, isso, sobre o seu exatamente. psicológico. Inclusive, eu tive teve uma pediatra, né, que falou que eu teria que dar a fórmula, inclusive eu troquei de pediatra. Não, não aceito. Ela, Vou dar meu. não, mas depois realmente eu fui passar com outro pediatra e não. Foi informações, né, totalmente erradas, assim. Mas, assim, foi um ponto que me deixou. Eu fiquei chateada. Quando o Anderson até falou, você vai ficar chateada. Eu fiquei chateada porque ela falou que eu teria que dar fórmula. E acontece. E, assim, e tá tudo bem, tá tudo bem, mas também tem essa questão do vínculo. Então, assim, a gente se sente fracassada. Olha
da onde, né? A proporção que isso vai. Eu me senti, tipo, eu fiquei chateada porque eu teria que dar a fórmula pra ela. E tá tudo bem dar a fórmula pra ela, mas eu me senti assim, poxa, eu queria amamentar, amamentação exclusiva. Sim. Sabe? E eu me senti mal. Aí eu falei, eu não vou dar. Ainda fui meio. Eu não vou dar. Essa médica tá, né, ela tá viajando. E realmente, você troquei. dá a fórmula, dependendo se for muito bebezinho, ele já começa a querer só a fórmula, porque a É, fórmula, querendo ou não, é mais é fácil mais ali, né? fácil ali, né? Não tem que fazer muita força. É, então, mas aí eu insisti, aí eu dei só, eu tô com amamentação exclusiva ainda, e ela tá ganhando peso normal, assim. Então até troquei de pediatra, inclusive, porque Sim. ela tava com informação errada. Não, eu não aceito, eu quero amamentar. E, nossa, que conversa gostosa, né? Dá pra ficar aqui 2 dias mais conversando. Vai rendendo, Vai rendendo, rendendo. tem coisa, né? Mas, Gi, a gente agradece, né? Acho que foi um momento muito, assim, como é que eu posso dizer? Poderoso, né? Porque quantas mulheres não estão em casa e aí elas estão passando por isso e aí fala, ai, nossa, tem alguém que já passou por isso e pensa assim também, né? Porque pensa, eu tô aqui em casa, se eu falar isso eu vou ser julgada. Gente, a gente pode ser julgada também, entendeu? E eu vou falar que eu sou bem cara de pau. Não cara de pau, eu sou bem realista, gente, de verdade. É até engraçado essa questão por exemplo, eu tinha muito medo da aluna ser feia, né? E a gente tem, eu acho que um monte de mãe tem isso. Você tá em casa, vamos falar a verdade. Tem. Ai, meu, e se ela ficou feia? Eu falava pro Anderson, e se a nossa combinação não der certo? Porque que acontece? E se ela for feia? E se, tipo, eu achar ela. Até comentei com uma amiga minha que era da faculdade, que a gente teve filho próximo, assim, né? Ela teve a Yara também. E a gente falava assim, mas e se elas nascerem feias, só a gente achar bonita? Só a gente achar bonita e o povo, entendeu? Tipo. Sabe o que eu ficava pensando? Não tem aqueles vídeos, aqueles memes que mostram assim, ó, vó, ó, tia, olha aqui o filho da minha amiga. Aí, tipo, a criança é feia. Aí o pessoal fica assim, misericórdia, o que é isso? E não sei o quê. Aí eu falo, meu Deus, e se nascer? Porque eu ficava, você pensa em mil coisas, né? Então, eu pensava, gente, é normal, tá? É normal, a gente. E aí, que nem eu falo, às vezes até hoje, pra você ter uma ideia, eu brinco com o Anderson. Ela é bonita mesmo, amor? Ou não, mas apesar que você não conta, eu falo pra ele. Ah, ela é bonita mesmo, eu vou perguntar pra outra pessoa. Ai, gente, A gente que é mãe, a gente é faz muito cada louco. coisa, né? Cada pensamento, meu Deus. É muito louco, mas foi muito gostoso. Eu acho que falar da maternidade sempre vai render muito assunto. Sim. Tanto bom quanto ruim, E acho aquela que... história, né? Você vai ser sempre a nossa convidada aí, a gente vai ter muitos assuntos, a aluna tem 3 meses, vai ter muita né, coisa dá pra... ainda para contar, então assim, a gente quer agradecer a sua participação, né? E você que tá em casa, não esqueça de acompanhar, a gente vai deixar as redes sociais aqui da Gi, né? Acompanha os episódios, acompanha os cortes que a gente vai lançar lá no Instagram, então todos os dias vai ter um corte lá. Então, assim, não deixe de acompanhar. E você, mulher que tá aí em casa, e você falou assim, nossa, isso impactou, eu já senti isso, já passei por isso, comenta lá, porque é legal a gente ter essas trocas também. Se quiser também compartilhar a sua história, pode chamar a gente lá no direct, que a gente tá disponível, tá bom? Gi, muito obrigada pela sua participação. Imagina, Espero você eu aqui gostei mais bastante. vezes. E assim, a gente vai ter muitos assuntos, tem questão também, né, de você dar aula, então a gente vai passar por muitas coisas ainda. Mas assim, foi um prazer receber você aqui hoje. Prazer é meu, eu foi tenho muito certeza bom. que vai impactar muito você que está em casa. Aproveitando, você quer deixar algum recado para as mulheres que estão em casa hoje? Ai, não, gente, recado não, mas eu acho que a questão, falando, né, voltando à questão da maternidade, é assim, nada, digamos assim, nenhuma experiência é única, mas é individual, é seu, é você, então assim, não tem comparação, sabe? Só seja você mesma e é isso, ser mãe é essa loucura toda mesmo, e é isso. Tá tudo bem, né? E tá tudo bem, tá tudo certo. E quero agradecer também, foi muito bom, eu falo pra caramba, mas foi muito bom. Acho que até pra mim é legal falar sobre isso, assim, porque dá aquela desabafada também, né? E aí, pras pessoas que também tiverem e passar pela mesma coisa que eu, vai entender que é isso. Isso é mulher real.